São dois. É sobre os princípios gerais da microscopia cultivo in vitro. Os primórdios da microbiologia foram estabelecidos em 1676, quando Anton van Leeuwenhoek, utilizando um dos seus primeiros microscópios, observou bactérias na água. Quase 200 anos depois, Pasteur foi capaz de cultivar bactérias no laboratório em um meio de cultura constituído de extratos de levedura, açúcar e sais de amônio. Em 1881, Ezer usou a gargagozinha da sua esposa para solicitar o meio de cultura, que permitiu o crescimento de colônias bacterianas macroscópicas. Ao longo dos anos, os microbiologistas voltavam para a cozinha ao fim de criar centenas de meios de cultura usados rotineiramente em diversos laboratórios de microbiologia clínica. Embora os testes que detectavam de maneira rápida antígenos microbianos em ensaios moleculares baseados em ácidos nucleicos tenham substituído a microscopia e o método de cultura para a detecção de vários organismos, a capacidade de observar esses micro-organismos pela microscopia e fazê-los crescer no laboratório continua sendo um procedimento importante nos laboratórios clínicos. Para muitas doenças, essas técnicas permanecem como métodos definitivos para identificar a causa da infecção. Este capítulo fornecerá uma visão geral das técnicas mais utilizadas em microscopia e cultura. Detalhes mais específicos serão apresentados nos capítulos dedicados ao diagnóstico laboratorial nas sessões individuais de cada organismo. Microscopia. Em geral, a microscopia é utilizada em microbiologia para duas funções básicas: a detecção inicial e também a identificação preliminar ou definitiva de microorganismos. O exame microscópico de amostras clínicas é usado para detectar células bacterianas, elementos fúngicos, parasitas, ovos, larvas ou formas adultas, e inclusões virais presentes em células infectadas. Propriedades morfológicas. Características podem ser utilizadas para identificar preliminar na maioria das bactérias e para identificar definitiva de muitos fungos e parasitas. A detecção microscópica de organismos corados com anticorpos, marcados com corante fluorescente ou outros marcadores, tem sido muito útil para a identificação específica de muitos organismos. São utilizados 5 métodos gerais na microscopia: microscopia de campo de luz, microscopia de campo escuro, microscopia de contraste de face, microscopia de fluorescência e microscopia de eletrônica. Método de microscopia: microscopia de campo claro. Os componentes básicos do microscópio de campo claro constituem uma fonte de luz usada para iluminar o material a ser utilizado. O condensador, utilizado para focar a luz sobre o material, e dois sistemas de lentes, lente objetiva e lente ocular, usados para ampliar a imagem das estruturas visualizadas. Na microscopia do campo claro, a amostra é visualizada por luz transmitida que atravessa esse condensador até o material. A imagem é tão ampliada, em primeiro lugar, pelas lentes objetivas e, em segundo lugar, pelas lentes oculares. O aumento total da imagem se constitui na multiplicação das ampliações das lentes objetiva e ocular. É comum o uso de três diferentes lentes objetivas de baixo poder, uma ampliação de 10 vezes, que pode ser utilizada para realizar materiais de material. De alto poder seca, de alto poder seca 40 vezes, utilizada para localizar organismos maiores, como parasitas e fungos filamentosos, e de imersão em óleo 100 vezes, que é utilizada para observar as bactérias, leveduras, fungos unicelulares e os detalhes morfológicos de células e de organismos maiores. As lentes oculares aumentam ainda mais a imagem, em geral de 10 a 15 vezes. A limitação da microscopia de campo claro é a solução da imagem, a capacidade de diferenciar entre dois objetos distintos, a
capacidade de resolução de um microscópio é determinada pelo comprimento de onda da luz utilizada para iluminar o objeto e o ângulo de luz que penetra nas lentes objetivas, referida como a abertura numérica. A capacidade de resolução é maior quando o óleo é colocado entre a lente objetiva, via de regra, a lente de 100 vezes, e o material, pois o óleo reduz a dispersão de luz. Os menores microscópios de luz de campo claro têm um poder de resolução de aproximadamente 0,2 micrômetros, permitindo que a maioria das bactérias, mas não os vírus, possa ser visualizada, mesmo que a maioria das bactérias e dos micro-organismos maiores possa ser observado com um microscópio de campo claro. Os índices de refração dos micro-organismos do fundo são semelhantes. Assim, os organismos devem ser corados para que possam ser observados. Ou então, um método de microscópio alternativo deve ser utilizado. Microscópio de campo escuro. As mesmas lentes objetivas e oculares utilizadas no microscópio de campo claro são utilizadas no microscópio de campo escuro. No entanto, é utilizado um condensador especial que impede a luz transmitida iluminar diretamente o material. Apenas uma luz oblíqua e dispersa atinge o material e passa pelos sistemas de lentes, fazendo com que ele seja iluminado e fique brilhante contra um fundo preto. Esse método tem uma vantagem de poder de resolução de microscopia do campo escuro ser significativamente aumentado em comparação ao microscopia do campo claro, fazendo com que seja possível detectar bactérias extremamente delgadas, tais como Treponema pallidum, leptospirose. A desvantagem de tal método é que a luz passa mais em torno do micro-organismo do que através dele, dificultando o estudo de suas estruturas internas. A microscopia de contraste de fase. A microscopia de contraste de fase permite que os detalhes internos dos micro-organismos possam ser examinados. Dessa forma, de microscopia, conforme os feixes paralelos de luz passam através dos objetos de diferentes densidades, o comprimento de onda de cada feixe se move para fora da face. Em relação aos demais feixes de luz, o feixe que passa através de material mais denso é mais demorado que outros feixes, através de utilização de anéis anulares no condensador e nas lentes objetivas. As diferenças de fases são amplificadas e a luz em fase aparece mais brilhante que a luz fora de fase. Isso cria uma imagem tridimensional do organismo ou da amostra e permite uma análise mais detalhada das estruturas internas. Microscopia de fluorescência. Alguns compostos chamados fluoroforos podem absorver luz ultravioleta de baixo comprimento de onda e emitir energia em um comprimento de onda superior visível. Apesar de alguns micro-organismos apresentarem fluorescência natural, autofluorescência, a microscopia fluorescente quase sempre envolve a coloração de micro-organismos com corantes fluorescentes que então são examinados em um microscópio fluorescente especialmente projetado. O microscópio utiliza lâmpada de mercúrio de alta pressão, lâmpada de halogênio ou lâmpada de vapor de hexônio, que emite uma luz de comprimento de onda mais curto que aquele emitido pelo microscópio de campo claro de dimensões tradicionais. Uma série de filtros é utilizada para bloquear o calor gerado a partir da lâmpada, eliminar a luz infravermelha e selecionar o comprimento de onda adequado para excitar o fluoroforo. A luz emitida a partir do fluoroforo é ampliada através das lentes objetivas e oculares tradicionais. Os organismos em amostras colorados com fluoroforos aparecem brilhantes, iluminados contra o fundo escuro, embora as cores possam variar de acordo com o fluoroforo selecionado. O contraste entre os organismos e a coloração de fundo é grande o suficiente para que a amostra possa ser localizada rapidamente em menor aumento e em seguida examinada em maior aumento, uma vez que a fluorescência for detectada. Microscopia eletrônica. Ao contrário de outras formas de microscopia, espirais magnéticas
Em vez de lentes, são usados microscópios eletrônicos para direcionar um feixe de elétrons a partir de um filamento de tungstênio, através do material em direção à tela. Com a luz de comprimento de onda muito curta utilizada, a ampliação e a resolução são drasticamente melhoradas. Partículas virais individuais, ao contrário de corpúsculos de inclusão virais, só podem ser observados com microscópios eletrônicos. As amostras são, em geral, coradas ou revestidas com íons metálicos para criar um contraste. Existem dois tipos de microscópio eletrônico: o microscópio eletrônico de transmissão, dos quais os elétrons, tais como a luz, passam diretamente através da amostra, e o microscópio eletrônico de varredura, dos quais os elétrons encobrem a superfície do material em um determinado ângulo, produzindo uma imagem tridimensional. Hoje em dia, a microscopia eletrônica é utilizada mais como uma ferramenta de investigação do que como auxiliar de diagnósticos. Os ensaios de amplificação de ácidos nucleicos atualmente sensíveis e específicos são os testes diagnósticos de primeira linha em uso corrente. Métodos de análise. As amostras clínicas ou suspensão de micro-organismos podem ser colocadas sobre uma lâmpada de vidro e examinadas ao microscópio. O exame direto e fresco, embora os organismos maiores, elementos fúngicos e parasitas, e material celular possam ser vistos utilizando esse método na análise dos detalhes internos, muitas vezes é difícil. A microscopia do contraste de fase pode resolver alguns desses problemas. Alternadamente, a amostra do organismo pode ser curadas por uma variedade de métodos. Preparação de microscópicas e coloração utilizada no laboratório de microbiologia clínica. Coloração e princípio de aplicação. Exame direto. Fresco. Preparação não coradas são examinadas por microscopia de campo claro, campo escuro e contraste de fase. KOH a 10%. KOH é utilizado para dissolver materiais proteicos e facilitar a detecção de elementos fúngicos que não são afetados por soluções alcalinas fortes. Corantes como lactofenol e azul de algodão podem ser adicionados para aumentar o contraste entre elementos fúngicos e a coloração de fundo. Tinta da Índia, procedimento modificado do método KOH, no qual a tinta é adicionada com material de contraste. Corante primariamente utilizado para detectar criptococcus em líquido cefalorraquidiano e outros fluidos corporais. A cápsula polissacarídica de criptococcus exclui a tinta, formando um halo transparente ao redor da célula leveduriforme. Solução de Lugol e iodo. Iodo é adicionado à preparação a fresco de amostras parasitológicas para aumentar o contraste de estruturas internas. Isso facilita a diferenciação de amebas e leucócitos do hospedeiro. Colorações diferenciais. Coloração de Graham. Coloração é mais comumente utilizada no laboratório de microbiologia clínica, constituindo a base para a separação dos dois principais grupos de bactérias, gram-positivas e gram-negativas. Após a fixação do material em lâmina de vidro por aquecimento ou tratamento com álcool, o material é exposto ao cristal violeta, e então a solução de iodo é adicionada para formar um complexo com corante primário. Durante a descoloração com álcool ou acetona, o complexo é mantido nas bactérias gram-positivas, porém é perdido nas bactérias gram-negativas. A contracoloração com a safranina é retida pelos organismos gram-negativos, por isso a sua coloração é vermelha. O grau com que o organismo retém a coloração depende da sua estrutura, das condições de cultura e da habilidade microscópica de confeccionar um esfregaço. Coloração de hematoxilina férrica, usada para a detecção e identificação de protozoários fecais,
Ovos e larvas de eumintos retêm grande quantidade do corante e são mais facilmente identificados do que usando preparação fresca. Metenamina de prata. De modo geral, é mais utilizada em laboratório de histologia do que em laboratório de microbiologia. Utilizada primariamente para a detecção de elementos fúngicos nos tecidos, embora outros organismos, exemplo, bactérias, possam ser detectados. Colorações com prata requerem habilidades, pois a coloração não específica pode resultar em lâminas que não podem ser interpretadas. Coloração de azul de toluidina, ó, utilizada primeiramente para a detecção de pneumonia em material respiratório. Os cistos coloram-se de azul avermelhado a roxo escuro contra um fundo azul claro. A coloração de fundo é removida por um reagente de sulfatação. As células de levedura se coram e são difíceis de distinguir das células de pneumocitos trofozoites não coram. Muitos laboratórios substituíram essa coloração por colorações fluorescentes específicas. Coloração tricômica. Alternativa à coloração, a hematoxilina férrica para protozoários. Protozoários apresentam um citoplasma que varia do vermelho azulado ao roxo com núcleos vermelhos, o vermelho arroxeado e corpúsculos de inclusão. A coloração de fundo é verde. Coloração de Rich-Jamieson, usada para detectar parasitas no sangue, corpúsculos de inclusão virais e clamídias, Borrelia, Toxoplasma, Pneumocites e HITS SSP. Trata-se de uma coloração policromática que contém uma mistura de azul de metileno, azul B e cocina Y. A coloração de Nissa combina o azul de metileno e a eosina, e os eosinas são carregados negativamente, coram os componentes básicos das células. O laranja rosa, ao passo que os demais corantes coram as estruturas ácidas da célula em vários tons, que variam de azul ao roxo. Os trofozoides de protozoários apresentam um núcleo vermelho e citoplasma azul acinzentado. Leveduras intracelulares e corpúsculos de inclusão geralmente são corados em azul. Rickettsia, clamídias e pneumóticos coram em roxo. Coloração acido-resistentes. Coloração de Zierneuse, usada para corar microbactérias e outros organismos acido-resistentes. Os organismos são corados em carbofuscina básica e resistem à descoloração com soluções ácido-alcalinas. O fundo é corado com azul de metileno. Os organismos parecem vermelho contra um fundo azul claro. A absorção de carbofuscina requer aquecimento material. Coloração ácido-resistente a quente. Coloração de quinio. Coloração ácido-resistente a frio. Não requer aquecimento, mesmo princípio da coloração de Zierneuse. Auramina, rodamina. Mesmo princípio de outras colorações ácido-resistentes, porém corantes fluorescentes, auramina e rodamina, são utilizados para a coloração primária. E o permanganato de potássio, agente oxidante forte, é utilizado para inativar um corante fluorescente que não estiver ligado. Os organismos fluorescentes verde e amarelo contra o fundo preto. Método de coloração. Coloração ácido-resistente modificada. Um agente de descolorização fraco é utilizado com qualquer um dos três corantes ácido-resistentes listados, enquanto microbactérias são fortemente ácido-resistentes. Outros organismos coram mais fracamente. Eles podem ser corados de modo mais eficiente, utilizando-se um agente de descoloração mais fraco.
Organismos que retêm essa coloração são referidos como parcialmente acido-resistentes. Coloração de laranja de acrinina, usada para a detecção de bactérias de fungos de amostras clínicas. O corante intercala-se nos ácidos nucleicos nativos e desnaturados em pH neutro. As bactérias e os fungos e os materiais celulares coram a laranja avermelhado em pH ácido. Bactérias e fungos permanecem laranja avermelhados, mas a coloração de fundo do material cora de amarelo esverdeado. Coloração de auromina ou rhodomina, mesmo princípio de coloração ácido resistentes. Coloração com cálculo flúor branco, usada para detectar a presença de elementos fúngicos e pneumocitos SPP. O corante se liga à célula e quitina de parede celular. O microscopista pode misturar o corante com KOH. Muitos laboratórios têm substituído as colorações tradicionais com KOH por essa coloração direta com anticorpo fluorescente. Os anticorpos monoclonais ou policlonais são complexados com moléculas fluorescentes. A ligação específica a um organismo é detectada pela presença de fluorescência microbiana. A técnica revelou-se útil para a detecção e identificação de muitos organismos. Por exemplo, Streptococcus pyogenes, Bordetella, Fracicella, Legionella, Chlamydia, Pneumocystis, Cryptosporidium, Giardia, vírus influenza, vírus herpes simples. A sensibilidade e a especificidade do teste são determinadas pelo número de organismos presentes na amostra testada e pela quantidade de anticorpos utilizados nos reagentes. Exame direto. Os métodos de exame direto constituem os tipos mais simples para a preparação de amostras. Para análise microscópica. A amostra pode ser suspensa em água ou soro fisiológico. Exame a fresco. Misturada a uma substância alcalina para a clarificação do material. Método do oxídro de potássio, KOH. Ou misturada a uma combinação de substâncias alcalinas e um corante de contraste, por exemplo, lactofenol, azul de algodão e iodo. Os corantes coram o material celular de forma inespecífica, aumentando o contraste de fundo e permitindo a análise detalhada das estruturas. Uma variação é o método da tinta da China, no qual a tinta escurece o fundo em vez da célula. Esse método é usado para detectar as cápsulas que circundam o microorganismo, tais como leveduras e criptococos. O corante não penetra na cápsula, criando um halo claro em torno da célula de levedura e o Bacillus anthracis encapsulado. Colorações diferenciais. Uma variedade de colorações diferenciais é utilizada para corar organismos específicos ou componentes de material celular. A coloração de Gram é a coloração mais específica e amplamente utilizada e constitui a base para as classificações fenotípicas das bactérias. As leveduras também podem ser coradas com esse método. Leveduras são gram-positivas. As colorações de hematoxilina férrica e tricromo são de grande inestimável para identificar os protozoários. E a coloração de Rich Germsner é usada para identificar parasitas do sangue e outros organismos específicos. Colorações com metenamina de prata e azul de toluidina têm sido amplamente substituídas por colorações diferenciais ou fluorescentes mais sensíveis ou tecnicamente mais fáceis de preparar. Colorações ácido-resistentes. Pelo menos três diferentes colorações ácido-resistentes são utilizadas, cada uma explorando o fato que alguns organismos retêm a coloração primária,
mesmo quando expostos às fortes agentes de descolorização, tais como misturas de ácidos e álcools, a coloração de Zneusen e o método mais antigo, mas requer o aquecimento da amostra durante o processo de coloração. Muitos laboratórios têm substituído esse método pela coloração ácido resistente a frio, método de Knigge, ou por coloração fluorescente, método de auramina rodamina. O método fluorescente é a coloração de escolha porque uma grande área de material pode ser rapidamente analisada a partir da localização de organismos fluorescentes contra o fundo preto. Alguns organismos são parcialmente ácido-resistentes, mantendo a coloração primária apenas quando são descorados com a sua solução fracamente ácida. Tal propriedade é característica de apenas alguns organismos, tornando-se valiosa para sua identificação preliminar. Coloração fluorescente. A coloração ácido-resistente de auramina rodamina é um exemplo específico de coloração fluorescente. Vários outros corantes fluorescentes também têm sido utilizados para corar materiais, por exemplo, o corante laranja de actina pode ser utilizado para corar bactérias e fungos. O branco de calcofur cora a actina da parede celular fúngica, ainda que o corante laranja de acridina seja mais limitado às suas aplicações. O branco de calcofur substitui as colorações à base de hidrogênio de potássio. Outro procedimento é a análise de amostras com anticorpos específicos marcado com corante fluorescente, coloração com anticorpo fluorescente. A presença de organismos fluorescentes é um método rápido tanto para a detecção quanto para a identificação dos organismos. Cultura in vitro. O sucesso dos métodos da cultura é definido pela biologia do organismo, pelo local da infecção, pela resposta imune do paciente à infecção e pela quantidade no meio de cultura. A bactéria Legionella é um importante patógeno respiratório. No entanto, nunca havia sido cultivado em cultura até que se reconheceu que para o isolamento do organismo é necessário o uso de um meio suplementado com ferro e cisteína, Campylobacter. O importante patógeno não foi isolado. De amostras fecais até que meios altamente seletivos foram incubados a 42 graus, em uma atmosfera de microaerofilia. Clamídia, uma importante bactéria responsável por doenças sexualmente transmissíveis, é um patógeno intracelular obrigatório que só pode ser cultivado em células vivas, culturas de células. Staphylococcus aureus, responsável pela síndrome do choque tóxico estalilocócico, causa da doença devido à liberação de oxitoxina no sistema circulatório. A cultura de sangue quase sempre será negativa, porém a cultura de local onde o organismo está crescendo detectará sua presença. Em muitas infecções, por exemplo, gastroenterite, faringite, uretrite, o organismo responsável pela infecção estará presente em outros organismos que fazem parte da microbiota normal no local da infecção. Muitos meios de cultura têm sido desenvolvidos no intuito de inibir o crescimento da microbiota normal e facilitar a detecção dos organismos clinicamente importantes.
A imunidade inata e adaptada do paciente pode suprimir o patógeno. Assim, técnicas de cultura altamente sensíveis são frequentemente necessárias. Do mesmo modo, algumas infecções são características pela presença de um número relativamente pequeno de organismos. Por exemplo, a maioria dos pacientes sépticos apresenta menos de um organismo por mililitro de sangue, de modo que a recuperação desses organismos a partir de culturas de sangue tradicionais requer a inoculação de um grande volume de sangue em caldos de enriquecimento. Por fim, a qualidade dos meios deve ser cuidadosamente monitorada, a fim de se verificar que os mesmos estão funcionando de acordo com a finalidade proposta. Na atualidade, são poucos os laboratórios que preparam seu próprio meio. A maioria dos meios é produzida por grandes companhias comerciais experientes na produção desses meios de cultura. Apesar de desvantagens óbvias, isso também significa que os meios não são frescos. Embora quase sempre isso não represente um problema, esse fato pode interferir na recuperação de alguns organismos fastidiosos, por exemplo, Bordetella pertussis. Assim, os laboratórios que realizam testes sofisticados frequentemente produzem uma quantidade limitada dos meios especializados. Formulações desidratadas na maioria dos meios estão disponíveis, e a sua confecção pode ser realizada com mínima dificuldade. Consulte as referências bibliográficas para obter informações adicionais sobre a preparação e controle de qualidade de meios. Tipos de meios de cultura. Os meios de culturas podem ser subdivididos em quatro categorias gerais. Primeiro, meios enriquecidos não seletivos. Segundo, meios seletivos. Terceiro, meios diferenciais. E quarto, meios especializados. Alguns exemplos desses meios estão resumidos a seguir. Tipo, não seletivos. Por exemplo, H-sangue. Finalidade, isolamento de bactérias e fungos. H-chocolate. Isolamento de bactérias incluindo Haemophilus e Neisseria gonorrhea. H. Muller HIT, meio que para teste de suscetibilidade bacteriana. Caldo tioglicalato. Caldo enriquecido para bactérias aeróbicas. H. Sabouraud dextrose. Recuperação de fungos. Outro tipo é seletivos diferenciais. H. McCock. Seletivo para bactérias gram-positivas, diferencial para espécies segmentadoras da lactose. H. xilose, lisina, desoxicolato. H. seletivo diferencial para salmonella e shigella em culturas entéricas. Meios de Lowenstein-Jersey. Sistema seletivo para microbactérias H. Maindelebrot. Seletivo para microbactérias CHRO H. Seletivo e diferencial para bactérias e leveduras selecionadas. H. Inibidor de fungos filamentosos. Seletivo para fungos filamentosos. H. Extrato de leveduras em carvão tamponado. Recuperação de Legionella e Nocardia. H. Cistina tellurito. Recuperação de Corynebacterium diftério. Caldo limpo. Recuperação de Streptococcus H. Mac Coque. Sorbitol. Recuperação de Escherichia coli 57. H. Regan Lowry. Recuperação de Bordetella pertussis. H. Tiosulfato. Recuperação de espécie vídeo. Meios enriquecidos não seletivos. Esses meios são projetados para permitir o crescimento da maioria dos organismos, que não necessita de requerimento nutricional adicional. A seguir estão alguns dos meios mais comumente utilizados. H-sangue. Muitos tipos de meios à base de H-sangue são utilizados em laboratórios clínicos. Os meios contêm dois componentes primários: o meio básico
Exemplo, soja, tríplica, infusão de cérebro e coração, base para o célula. O sangue, por exemplo, de ovelha, cavalo ou coelho, mas outros suplementos também podem ser adicionados para aumentar a gama de organismos capazes de crescer nesse meio. H-chocolate consiste em um H, sangue modificado, quando sangue ou hemoglobina são adicionados ao meio básico aquecido, o meio torna-se marrom, daí o seu nome. Esse meio permite o crescimento da maioria das bactérias, incluindo algumas que não são capazes de crescer em H-sangue, por exemplo, a Haemophilus, algumas cepas patogênicas de Neisseria, H. mueller, então, esse meio é recomendado para testes de rotina de suscetibilidade bacteriana aos antibióticos. Apresenta uma composição bem definida de extratos de caseína e sais, cátions, bivalentes e amido solúvel, necessário para que haja reprodutividade dos resultados. Caldo tioglicolato consiste em uma das variedades de caldos de enriquecimento usadas para recuperar pequenas quantidades de bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Várias formulações são usadas, mas a maioria inclui caseína digerida, glicose, extrato de levedura, cisteína e tioglicolato de sódio. A suplementação com emina e vitamina K melhora a recuperação de bactérias anaeróbicas. H. Sabor, round, dextrose. Esse é o meio enriquecido que consiste em caseína digerida e tecido animal suplementado com glicose, que é utilizado para o isolamento de fungos. Uma variedade de formulações foi desenvolvida, mas a maioria das micologistas utiliza a formulação com a concentração baixa de glicose, pH neutro, adição de pH e adição de antibióticos para inibir a bactéria. Torna esse meio seletivo para isolamento de fungos. Meios seletivos diferenciais. Meios seletivos são utilizados para o isolamento de organismos específicos que podem estar presentes junto com outros organismos, por exemplo, um patógeno estérico das fezes. Os meios são suplementados com substâncias que inibem o crescimento de organismos indesejados. Esses meios podem ser diferenciais pela adição de ingredientes específicos que permitem a diferenciação de organismos estreitamente relacionados. Por exemplo, a adição de lactose é um indicador de pH para detectar os organismos fermentadores de lactose. A seguir estão alguns exemplos de meios seletivos diferenciais. H-Mark, Conke. Esse é um H seletivo para bactérias gram-negativas e exclusivos por causa da diferenciação que promove entre os organismos fermentadores e não fermentadores da lactose. O meio consiste em peptonas digeridas, sais biliares, lactose, vermelho neutro e cristal violeta. Os sais biliares e o cristal violeta inibem as bactérias gram-positivas. As bactérias que fermentam a lactose produzem ácido que precipita os sais biliares e produzem coloração vermelha no indicador vermelho neutro. H-mannitol. Esse é o meio seletivo utilizado para o isolamento de estafilococos. O meio consiste em caseína digerida e tecido animal, extrato de carne, mannitol, sais e vermelho de fenol. Os estafilococos podem crescer na presença de elevadas concentrações de sal e o S. aéreos pode fermentar o mannitol, produzindo colônias de coloração amarela nesse meio. H-xilose, lisino, desoxicolato, XLD, consiste em um H seletivo utilizado para a detecção de salmonella e shigella. Em culturas entéricas, é um exemplo de uma estratégia inteligente para a detecção de bactérias importantes ou mistura complexa de bactérias insignificantes. O meio consiste em um extrato de levedura com xilose, lisina, lactose, sacarose, desoxicolato de sódio, tiosulfatato de sódio, citrato férrico de amônio e vermelho de xilofenol. O dexoxilanato de sódio inibe o crescimento da maioria das bactérias não patogênicas. Aquelas que crescem e fermentam a lactose, a sacarose, a xilose produzem colônias amarelas.
Shigella não fermenta esses carboidratos, por isso forma colônias vermelhas. Salmonella fermenta a xilose, mas também decarboxila a lisina, produzindo um produto alcalino de amina, a cadaverina. Esta última neutraliza os produtos da fermentação ácida, fazendo com que as colônias apareçam vermelhas, visto que a maioria das salmonella produz sulfeto de hidrogênio a partir de tiosulfato de sódio. As colônias adquirem coloração preta na presença de citrato férrico de amônio, diferenciado por salmonella de Shigella, meio de Lowenstein. Esse meio é utilizado para o isolamento de micobactérias contém glicerol, farinha de batata, seios e ovos inteiros usados para coagular e solidificar o meio. Verde malaquita é adicionado para inibir as bactérias gram-positivas H. Mildebrand. Esse meio também é utilizado para o isolamento de micobactérias. Ele contém nutrientes necessários para o crescimento de micobactérias, sais, vitaminas, ácidos oleicos, albumina, catalase, glicerol, glucose. E verde-malaquina para a aniquilação de bactérias gram-positivas, em contraste com o meio LJ, é solidificado com H. CHRO, H. Esses Hs diferentes seletivos são utilizados para o isolamento e identificação de uma variedade de bactérias. Exemplo, Staphylococcus aureus, bactérias estéricas, leveduras. Um exemplo de concepção desses meios é o desenvolvimento para espécies Candida. Esse meio possui cloranfenicol para inibir as bactérias de uma mistura de substratos cromogênicos. As diversas espécies de Candida possuem enzimas que podem utilizar um ou mais dos substratos, liberando compostos corados que produzem colônias coloridas. Assim, a Candida albicans resulta em colônias verdes, Candida tropicalis em colônias roxas e Candida krusei em colônias rosa. H inibidor de fungos filamentosos, tal meio consiste em uma formulação enriquecida e seletiva utilizada para isolamento de fungos patógenos que não são dermatófitos. O cloranfenicol é adicionado para inibir o crescimento de bactérias contaminantes. Meios especializados. Uma grande variedade de meios especializados foi criada para a detecção de organismos específicos que podem ser fastidiosos ou tipicamente presentes em grandes misturas de organismos. Os meios mais comumente utilizados são descritos nos capítulos específicos para cada organismo nesse livro. Texto. Cultura celular. Algumas bactérias de todos os vírus são organismos intracelulares estritos, isto é, apenas podem crescer dentro de células vivas. Em 1959, Joe Frank Eds descreveu uma técnica para cultivar células de mamíferos para o isolamento de vírus da poliomielite. Essa técnica foi expandida para o crescimento da maioria dos organismos intracelulares estritos. As culturas de células podem ser tanto células que crescem e se dividem em uma superfície em monocamada, quanto células que crescem suspensas em um caldo. Algumas culturas celulares são bem estabelecidas e podem ser mantidas indefinidamente. Essas culturas estão, em geral, disponíveis comercialmente. Outras culturas devem ser preparadas imediatamente antes de serem infectados com a bactéria ou vírus e não podem ser mantidos no laboratório por mais que alguns ciclos de divisão. Culturas de células primárias. A entrada de micro-organismos nas células é frequentemente regulada pela presença de receptores específicos. Assim, a capacidade diferencial de infectar linhagens celulares específicas podem ser utilizadas para predizer a identidade de bactérias ou vírus. Informações adicionais sobre a utilização de culturas celulares estão descritas nos capítulos seguintes.